Por que as locomotivas G12 eram utilizadas apenas para trens de passageiros? O que aconteceu com a locomotiva do assalto ao trem pagador na Central do Brasil? Quando correram os últimos trens nas linhas de Panorama, Colômbia e Presidente Epitácio? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o quadro onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. Ferro e Modelismo Fiateschi. Ferro Respostas. Você pretende fazer um vídeo sobre a EFAM, Estrada de Ferro Alto do Muriaé? E o que aconteceu com os vagões e locomotivas dessa ferrovia? Você pretende ter locomotivas da Hobtech? Amigo, eu não pretendo fazer um vídeo específico sobre essa estrada de ferro, mas talvez ela seja mencionada quando eu fizer vídeos contando a história da estrada de ferro Leopoldina. Quanto ao material rodante dessa ferrovia, eu não sei realmente o que aconteceu, mas é quase certeza que tudo já foi cortado. E claro, eu tenho a intenção de ter locomotivas, vagões e outros acessórios da Hobtech, só que o tempo ainda não deu. Muito obrigado por sua participação. Daltux. Olá, parabéns pelo canal, muito legal. Minha pergunta-sugestão de pauta é: a Ferrovia Norte-Sul, recém-inaugurada em São Simão, Goiás, compete com a hidrovia e a operação do Porto de Pederneiras? Amigo, até onde eu sei, a Ferrovia Norte-Sul não vai competir com a hidrovia que desemboca no Porto de Pederneiras. Até porque a principal movimentação de grãos nessa hidrovia é pela via Tietê-Paraná, e não via Rio Grande ou rios que vêm da direção de Goiás. Muito obrigado por sua participação. O Rodrigo Henrique fez diversas perguntas. Então, para começar, ele comenta que faz parte de vários grupos no Facebook que falam sobre a história da ferrovia no Ceará e no Nordeste em geral, e que ele, sendo pernambucano, gosta de pesquisar a história da ferrovia local, e que ele gostaria de saber se existe algum local, biblioteca, arquivo público ou museu, onde haja reunidos materiais sobre a SR1 do Nordeste. Rodrigo, eu vou ser bem sincero. Nós aqui em São Paulo raramente recebemos notícias sobre o acervo histórico do Nordeste. Então para mim fica difícil responder. No entanto, geralmente esses acervos estão espalhados, abandonados, em oficinas ou mesmo em antigos museus da rede espalhados pelo país. Até mesmo acervos que são recuperados acabam ficando escondidos do grande público. Se alguém tiver alguma informação de como ajudar o Rodrigo, algum local que forneça informações sobre a antiga SR1 do Nordeste, por favor, deixe aqui nos comentários. Prosseguindo com as perguntas do Rodrigo. Como era feito o controle de entrada e saída dos passageiros nos trens? O que acontecia se uma pessoa comprasse um bilhete em determinada estação e decidisse descer em outra estação? E no caso das paradas, como as pessoas compravam bilhetes e não tinha ninguém para atender? Rodrigo, no caso das paradas, a compra era feita dentro do trem, diretamente com o chefe de trem. Aliás, era o chefe de trem quem fazia o controle de onde os passageiros embarcavam e onde desembarcariam. Ele utilizava-se para isso do famoso picador de bilhetes e tinha também uma tabela onde ele anotava onde cada passageiro estava sentado e para onde ele se destinava. Agora, o que acontecia se o passageiro se recusasse a desembarcar? Bem, vamos dizer que ele levava um chute. Não é verdade? Não deveria ser, né? Agora, se o passageiro desembarcasse uma estação antes por erro, problema dele. E o Rodrigo Henrique continua. Por que a linha Centro-Sul da Ferrovia Baiana foi desativada?
No caso, a linha Centro-Sul, para quem não sabe, é a ligação entre Iaçu e Senhor do Bonfim. Essa linha foi desativada pela rede na década de 70 após um acidente na saída de Iaçu, onde alguns vagões carregados de cimento ficaram descontrolados e derrubaram a ponte que há perto da saída da cidade. A rede na época considerou que não valia a pena reativar essa ferrovia devido ao baixo movimento e que só valeria a pena trabalhar para a reativação dessa linha se a ferrovia transnordestina original saísse do papel. Aliás, se vocês querem conhecer mais a respeito da história da ferrovia transnordestina, desde as primeiras ideias no século XIX até a situação atual, clique aqui neste card. E a última pergunta do Rodrigo: por que acabou o transporte de gado e de automóveis por ferrovia? Qual a diferença entre os vagões Hopper retangulares operados pela Rumo e aqueles arredondados operados pela Transnordestina? Por que não se transporta água mineral e leite por ferrovia? O que aconteceu com os vagões frigoríficos da rede? Esse tipo de vagão ainda opera hoje em dia? Rodrigo, a respeito dos vagões Hopper, não há diferença nenhuma, com exceção das dimensões que os vagões operados pela Transnordestina no Nordeste são menores do que os da Rumo operados na Bitola Larga. Mas têm dimensões aproximadas com os que são operados pela Rumo e VLI na Bitola Estreita. Outra diferença, pelo que eu sei, é que alguns desses vagões, que são operados pela Transnordestina, transportam cimento e por isso eles têm uma pintura especial interna para evitar corrosão. Quanto às suas outras questões sobre o transporte de gado, automóveis, leite, água mineral, frigoríficos, eu responderei em um vídeo de curiosidades à parte. Muito obrigado por sua participação, amigo. Michele Christian. Olá, JJF. Gostaria de perguntar uma coisa. O que eram os vagões da TWC Cargo? Amigo, se eu não me engano, esses vagões foram uma parceria da FEPASA com uma empresa de transporte de cargas expressas. Era apenas um teste, por isso apenas 2 ou 3 vagões receberam essa pintura especial. Como infelizmente os trens de passageiros da FEPASA, onde esses vagões seriam atrelados, acabavam não respeitando os horários, o projeto acabou fracassando após apenas poucos meses. Muito obrigado por sua participação. J. Ricardo Dias. Sobre os bagageiros, tenho uma curiosidade na família. Minha mãe tem um guarda-roupas com marcas da FEPASA, de 1975. Antigamente era normal mandar mudanças pelo trem. J. Ricardo, exatamente. Antigamente era muito comum mandar mudanças, cargas, até mesmo defuntos pelo trem. E que legal que sua mãe tem um guarda-roupa que tem as marcas dos transportes pela ferrovia. Eu só não sei se ela ficou feliz na época. Muito obrigado por sua participação. Renan Trevisan. Muito legal o vídeo e as explicações. Existe alguma Hitachi elétrica em operação na MRS? Por que usavam os 2 pantógrafos? Renan, atualmente nenhuma Hitachi elétrica se encontra em operação. Todas estando desativadas nas oficinas da Lapa. Sendo que pelo menos uma unidade está separada, já cedida para a BPF, mas depende de negociações com a CPTM para ser retirada de lá. E essas locomotivas utilizavam os 2 pantógrafos por questões de segurança. Porque se elas utilizassem apenas um pantógrafo e este falhasse no meio da serra, embora as locomotivas tivessem um sistema de freio especial que travava a roda dentada do eixo da locomotiva na cremalheira, poderia ocorrer desse sistema também falhar e a locomotiva descer desenfreada até a raiz da serra ou Pirassaguera. Sendo assim, com 2 pantógrafos, se um falhasse, ainda havia o outro para operar. Muito obrigado por sua participação. E ainda sobre o assunto sobre as Hitachi e Stader na Serra do Mar da MRS, sobre a capacidade que o sistema de cremalheira tem, e que eu havia pedido para vocês me auxiliarem com informações no Ferro Resposta anterior, o Leandro Oliveira comenta: boa tarde, as duplas de locomotivas Stader tracionam até 750 toneladas e as duplas de Hitachi até 500 toneladas. Espero ter ajudado. Abraços. Ajudou bastante, Leandro. Muito obrigado. E abraço para você e obrigado pela participação. Rodrigo Carneval. Parabéns pelo canal. Sempre like.
Gostaria de saber quantas G12 cabeça de saúva ainda estão em operação e onde, sendo que na maioria das vezes uma deste modelo tracionava o trem na Alta Paulista Bauru Panorama. Quais os desafios para uma reativação deste trecho citado, principalmente em Marília, onde, se me lembro bem, muitas passagens de nível bem no centro da cidade. Abraço e sucesso no canal. Rodrigo, a respeito de quantas locomotivas G12 cabeça de saúva ainda estão em operação, você pode assistir a respeito em nosso vídeo de curiosidades número 7, que vai estar aqui no card. Quanto à restauração e, na verdade, reconstrução da linha Bauru Panorama, o maior desafio realmente é na cidade de Marília, que é uma das poucas da região que não deseja abertamente a volta do trem, justamente porque ele teria que cortar o centro da cidade. Entretanto, aquela é uma região de serras, e o único local onde a topografia permite que a linha do trem passe é justamente pelo centro de Marília. Provavelmente, Rumo e a Prefeitura Municipal terão que se acertar com a construção de pontes, viadutos e a instalação de cancelas nas principais avenidas da cidade para fazer o trem de cargas voltar, já que a construção de um anel ferroviário seria demasiadamente custosa. Muito obrigado por sua participação. Paulo Raifanning EHO. Boa, JJ. Uma dúvida, CBI o ano que rodou o último trem Panorama, Colômbia e Presidente Epitácio? Paulo, a respeito de trens de passageiros, em Colômbia o último trem rodou, se não me engano, em 1979, quando a FEPASA desativou o trem que fazia a conexão entre Barretos e Colômbia. Aliás, nunca houve um trem direto de passageiros entre São Paulo e Colômbia. Sempre havia necessidade de se fazer baldeação em Barretos. Já em Presidente Epitácio e Panorama, os últimos trens correram em 1999. Quanto a trens de carga, o último trem de carga que rodou para a Colômbia foi em 2003. Já em Panorama, o último trem de carga rodou em 2005. E em Presidente Epitácio, o último trem de carga, pelo que consta, rodou em 2001. Muito obrigado por sua participação. Marco Antônio. Oi, o que aconteceu com a locomotiva 1147 da Central do Brasil, que foi a do assalto e do filme do trem pagador? Ela foi desmantelada ou preservada? Obrigado. Marco, pelo que me consta, infelizmente essa locomotiva foi sucateada e não foi preservada. Se alguém tiver mais informações de quando isso aconteceu, deixe aqui nos comentários. A propósito, para quem não sabe, essa locomotiva foi a protagonista do assalto ao trem pagador, quando um grupo de bandidos fez uma verdadeira ação de faroeste, parando o trem que fazia o transporte de valores para o pagamento dos funcionários da Central do Brasil pelas linhas do interior de Minas Gerais, o que resultou na morte de um dos funcionários da Central e no roubo de alguns milhões de cruzeiros na época, sendo esse um dos mais audaciosos roubos que já aconteceram no país. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns pelas matérias. Por que as locomotivas G12 da FEPASA, nas maiorias das vezes, eram utilizadas nos trens de passageiros? Ratificando, referente aos trens de passageiros da FEPASA, tracionados pelas G12 nos percursos não eletrificados. Obrigado. Carlos, das locomotivas diesel da FEPASA, em bitola larga principalmente, as G12 eram as que tinham a menor potência. Sendo assim, elas eram utilizadas pouco para o transporte de cargas, mas eram ideais para o transporte de passageiros. Sendo assim, elas eram preferencialmente alocadas para fazer os trens de passageiros nos trechos que não tinham eletrificação. Muito obrigado por sua participação. Edson Cardoso. Amigo, eu queria saber como distinguir uma locomotiva U26C de uma C30. Elas são muito parecidas e a MRS opera com as duas nos trens que passam aqui por Americana. Desde já, obrigado. Edson, no caso eu acho que você quer comparar uma locomotiva GE U23C com uma GE C37. Afinal, as GE U26 são super parecidas com as locomotivas U20 e não com a C30. No caso, a forma mais fácil para você identificar uma locomotiva U23
é que elas não possuem aquelas barbatanas nos radiadores traseiros, sendo que a parte superior é reta. Algumas dessas locomotivas foram modernizadas como C-37, e a forma mais fácil de saber quais são elas é que a parte traseira delas é completamente diferente tanto da U-23 quanto da C-30. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos, obrigado por responder minha dúvida. Para o próximo Ferro Respostas. É verdade que a FCA teve uma locomotiva U-20C nas coisas da Brasil Ferrovias e nas coisas da Novo Oeste? Qual é a diferença de motor entre as locomotivas U-23C e U-23CA que trafegam na MRS nos dias de hoje? Matheus, a respeito das diferenças entre as U-23 e as U-23CA, eu vou estar deixando um link na descrição, aliás, o primeiro link na descrição, do site da revista Centro-Oeste Ferromodelismo, onde há um artigo explicando todo o processo de modernização que as GE U-23CA passaram e quais são as principais diferenças entre elas e as U-23C. Quanto à FCA ter locomotivas U-20C nas coisas da Novo Oeste da Brasil Ferrovias, eu não julgo impossível, embora no caso eu acredito que a locomotiva U-20C nas coisas da Brasil Ferrovias, se rodou na FCA, foi apenas por aluguel. Entretanto, na época em que a Ferroban passou parte de suas linhas para a LL e para a FCA por volta de 2000, algumas locomotivas com a pintura Ferroban foram para essas empresas. Além disso, naquela época, foi comum o aluguel de locomotivas entre a FCA, Ferroban, Novo Oeste e a LL, sendo comum ver trens com locomotivas U-20C com pinturas das 4 ferrovias juntas. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado por sua participação. Um amante por ferrovias. Tenho 3 perguntas para o Ferro Respostas. O que aconteceu com as locomotivas da Portofer? Quais companhias operaram no norte do Brasil? Na sua opinião, como estariam as ferrovias sem a estatização nos anos 1970? Amigo, as locomotivas da Portofer atualmente estão abandonadas nas antigas oficinas da Portofer em Santos. Elas foram abandonadas pela LL por volta de 2014 por serem muito pequenas e terem baixa potência, e já não conseguiam dar conta das manobras no Porto de Santos, ao contrário das U-20, U-26 e C-30. Sendo assim, não valia a pena mais ter as locomotivas rodando. Já quanto às ferrovias que operaram no norte do Brasil, eu posso dizer que, entre as já desativadas e as que estão em operação, no total foram 13 companhias, mas eu farei um vídeo de curiosidades à parte, falando a respeito disso com mais detalhes. E eu não tenho uma opinião formada sobre como estariam as nossas ferrovias se não tivesse ocorrido o processo de estatização nas décadas de 50, 60 e 70. É difícil saber se as ferrovias estariam melhor ou pior do que atualmente. Talvez o que teria acontecido é que locomotivas clássicas como as V8 tenham sido substituídas antes do que foram realmente. Ao invés de terem rodado até a década de 90, teriam sido substituídas no final da década de 70. Mas eu também não acredito que trens de passageiros continuariam rodando em todos os cantos do país. Talvez um ou outro continuaria rodando, mas em uma forma totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a ver. Muito obrigado por sua participação. Leonardo Albuquerque. Obrigado pela resposta, JJ. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Ainda existe rede aérea eletrificada no trecho entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba? Abraço. Leonardo, pelo que eu sei, embora ainda exista a rede aérea implantada entre essas duas cidades, ela não está em operação, tendo sido desativada pela MRS devido a conflitos com a CPTM. Muito obrigado por sua participação. Mundo nos trilhos e trens. Olá, JJ, tudo bem? Minhas perguntas são: quando vamos para Peruíbe, existe uma linha férrea. Você saberia qual o nome dessa ferrovia? Você saberia qual locomotiva foi a locomotiva que foi apelidada de Cooper? Seriam as GE 70 toneladas? Qual foi o primeiro trem que a FEPASA operou e qual foi o último trem que ela operou? Já que as francesas nunca foram usadas, elas têm condições de operar ainda? Abraços. Amigo, a ferrovia que passa por Peruíbe é o ramal de Cajati, que foi construída pela Tessorta em São Paulo Railway, depois administrado pela Sorocabana,
FEPASA e Ferroban. Atualmente, esse ramal foi devolvido pela Rumo para o governo federal, que ainda está planejando o que fazer com ele. Já as locomotivas 70 toneladas não tiveram apelido de Cooper. Elas foram fabricadas em uma parceria pela empresa Cooper-Bessemer com a General Electric. É difícil saber qual foi o primeiro trem operado pela FEPASA, mas o último trem criado pela FEPASA foi o Bandeirante a Piaí, ligando Sorocaba até a Piaí, no Vale do Ribeira. Esse trem foi criado em 1998 e durou até março de 2001, quando já era operado pela LL. Quanto às locomotivas francesas, as unidades que nunca foram montadas já foram sucateadas em 2018 pelo DENIT. E as duas unidades que foram recebidas inteiras não têm onde rodar e nem peças de reposição para serem recuperadas. Sem contar que elas estão tecnologicamente ultrapassadas e nem valeria a pena tentar colocá-las para rodar. Muito obrigado por sua participação. E essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado a todos que participaram. A próxima edição irá ao ar no dia 27 de junho. Então vocês podem deixar suas perguntas aqui nos comentários até o dia 17, quando eu for gravar a próxima edição. Lembrando, eu não respondo questões políticas, eu não respondo ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!